E nesta manhã, a Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu em uma casa no bairro do Campo dos Alemães 2 pés de maconha. 4 menores que estavam na residência foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e em seguida foram liberados. E agora vamos voltar a falar de dengue, um alerta para quem está viajando para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. O risco de epidemia de dengue é maior no Nordeste brasileiro durante o Mundial. O aviso foi dado depois de um estudo do INPE, feito em parceria com a Fiocruz. Foram analisadas as condições climáticas previstas para o período e até dados socioeconômicos. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos de Cachoeira Paulista virou aliado na luta contra a dengue. Aqui, em parceria com a Fiocruz, foi desenvolvido um sistema de alerta para regiões onde o risco de epidemia é maior. Este doutor em meteorologia, que participou da pesquisa, explica que a análise foi feita com o cruzamento de dados históricos da doença entre 2000 e 2014, com informações do clima nesse mesmo período. A gente consegue depois pegar a informação mais atualizada, no caso agora de fevereiro desse ano, com o número de casos de dengue que foram observados no Brasil, e a previsão do clima para os próximos 3 meses, no caso de março, abril e maio, tanto de chuva quanto de temperatura, e fazer uma projeção, no caso, com 3 meses de antecedência, de fevereiro para junho, qual que é a condição de índice de risco de dengue para todas as micro-regiões do país, com foco especial aí para as 12 capitais onde está havendo a Copa do Mundo. 553 micro-regiões brasileiras foram analisadas, incluindo as 12 cidades sede da Copa do Mundo. As projeções foram feitas para o mês de junho, quando ocorre o Mundial da FIFA. Brasília, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo tiveram risco baixo de surto. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, o risco foi médio. O alerta foi dado na região nordeste do país, onde 3 capitais apresentaram maior risco para a dengue. Em Recife, o índice chegou a 19%. Fortaleza e Natal encabeçaram a lista, com 46% e 48% de chance de enfrentarem uma epidemia. Levaram-se em consideração o número de pessoas, a população que mora lá na região, também a condição do bioma, da vegetação ali da região, e também a função climática, que é a condição de chuva e temperatura, que é mais favorável para essa região. As temperaturas são um pouco mais altas e a previsão indicava um pouquinho mais de chuva do que o normal para essas capitais. Então, o nosso modelo de dengue acabou indicando o maior risco de ocorrência no caso definido pelo Ministério da Saúde, o limiar de 300 casos para cada 100 mil habitantes. As autoridades de saúde foram informadas do resultado para tomar medidas preventivas. A pesquisa, que teve repercussão internacional, ressalta que o perigo de contaminação está dentro do previsto para as regiões analisadas. E com a chegada do inverno, a probabilidade de epidemia deve diminuir. Segundo o pesquisador, o projeto foi experimental, mas poderá ser incorporado aos serviços oferecidos pelo INPE. Para isso, a gente vai precisar realmente ter a parceria aí dos órgãos que estão mais próximos à questão da saúde, que seria a Fiocruz, o Ministério da Saúde, para criar um sistema mais operativo para fazer esse tipo de previsão, talvez de uma forma mais rotineira. Hora de conferir como fica o tempo na tarde de hoje em toda a região. Nesta sexta-feira, a tarde será de sol em toda a região e a temperatura máxima terá uma pequena elevação. As máximas chegam a 22 graus em Campos do Jordão, 29 em Caraguatatuba, 31 graus em Ubatuba e 32 graus em Pindamonhangaba. O Ministério do Trabalho divulgou nesta semana os dados de emprego do mês de maio. E das maiores cidades da região, Taubaté é a que tem apresentado os piores resultados na indústria. O município cresceu de maneira inexpressiva, saldo de apenas 2 vagas. No ano, são menos 407 vagas. E nos últimos 12 meses, o saldo continua negativo em 897 vagas. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Fábio Duarte, diretor titular do CIESP, aqui de Taubaté. Fábio, muito boa tarde. Boa tarde. Ô Fábio, a gente vê muito prédio sendo construído, aqui em Taubaté. Nem o setor da construção civil tem ajudado com esses números? Na verdade, a construção civil contribuiu muito positivamente para esses números no Vale do Paraíba todo nos últimos anos. Acontece que mesmo esse ramo da indústria, que é a indústria da construção, de transformação, ela tem agora tido uma estabilidade. Você vê que o número de ofertas ela já começou a cair e a demanda pela aquisição também caiu bastante, principalmente para os imóveis de grande valor, aqueles que são mais buscados pelas classes A e B da população. Então,
apesar de estar se mantendo o número de lançamentos, eles são mais antigos. Hoje eles não representam mais um acréscimo da mão de obra como representavam há 3, 4 anos atrás. A falta de mão de obra qualificada ainda é um problema em nossa região? No caso industrial, não. Hoje nós temos, no caso da indústria, diversas formas de capacitar a mão de obra e ela hoje atende à demanda industrial com relativo conforto. É claro que nós temos na área do turismo, do atendimento direto ao público, do serviço ainda, uma demanda de mão de obra que não está sendo atendida. Nós ouvimos falar pelos nossos parceiros do turismo que faltam cozinheiros, faltam maîtres, faltam garçons. E essas são atividades de prestação de serviços que atendem uma determinada camada da população e que hoje não tem ainda gente especializada capaz de atender essa demanda. Especificamente na indústria, não é motivado pelo aumento do desemprego, não é isso, mas hoje nós temos já um atendimento bastante satisfatório quando se fala em mão de obra especializada para atender a indústria. Agora nós temos 2 fatores atípicos, né, esse ano, que são Copa do Mundo e eleições, se bem que todo mundo já sabia que ia ter mesmo agora em 2014. Isso mais atrapalha do que ajuda, Fábio? Eu acredito que não. Uma demanda inicial para a Copa do Mundo, ela acontece na forma de produção, na forma de serviços que hoje já estavam programados há aproximadamente 5 anos atrás. Nós já sabíamos aonde ia acontecer a Copa do Mundo, sabíamos como que ia ser o comportamento, principalmente das cidades e da economia naquele momento. As indústrias se programaram para as paralisações, que são coisas normais, sendo a Copa no Brasil ou não. Né? E os outros ramos de atividades também se prepararam para isso. Colocar a culpa na Copa do Mundo nesse momento, eu acho que seria uma injustiça muito grande. Na verdade... Sacanagem com o Felipão, né? Nós tivemos, na verdade, o quê? Um carnaval que aconteceu bem mais tarde esse ano. Consequentemente, aquele período da Quaresma, que vem a Semana Santa, também foi mais tarde. Na sequência, tivemos o início da Copa do Mundo e vamos ter uma eleição geral no Brasil, né? Todos os cargos federais e estaduais que serão preenchidos. Então, esse é um ano atípico. Se nós raciocinarmos como um ano atípico, nós achamos que realmente isso pode ter contribuído de maneira negativa para o desenvolvimento industrial. Mas desculpe, João, nós pensamos que esse problema é um problema maior. Esse problema é um problema de política de desenvolvimento industrial, política com P maiúsculo, que nós não temos no Brasil há muitos anos. Então, agora nós estamos colhendo os frutos daquela inconsistência de política de desenvolvimento que já vem acontecendo há muito tempo no Brasil. E para terminar, qual a expectativa para o resto do ano? Na verdade, nós temos uma expectativa no ramo industrial ainda pessimista. A gente crê que a cidade de Pindamonhangaba e a cidade de Jacareí vão ter crescimentos positivos na geração de emprego. As demais cidades da região vão ter um crescimento ainda negativo na geração de empregos industriais. Quando nós falarmos no patamar de empregos gerais, o Vale do Paraíba ainda vai continuar positivo nessa geração. Te explico por quê. Na verdade, nós temos uma grande avenida chamada Presidente Dutra. Na região metropolitana hoje, nós podemos alcançar empregos que não são das cidades, mas são da região. A migração desses trabalhadores é muito grande. Isso é um fator positivo para o Vale do Paraíba. Fábio, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no estúdio. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. E veja no próximo bloco as opções para o seu fim de semana em nossa agenda cultural. O Band Cidade volta em instantes, agora 1h10.